Boa noite, sejam todos bem-vindos para nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre o livro sobre obsessão, estamos no sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a todos que estão aqui conosco, participando ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o nosso estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos, para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir a paz, que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje vamos começar o capítulo 9. Faremos a parte 1. Então, vamos colocar o texto aqui, nosso resumo. Estudo 15, capítulo 9, Novas Luzes para a Razão, parte 1. Então, agora eles terminaram lá o trabalho e a Mereciana, junto com o pessoal, eles falam aqui que na sala reservada ao culto geral, agora encerrado para os companheiros encarnados, foram arrumadas cadeiras em frente a uma mesa para 4 pessoas. A diretora espiritual aproximou-se e convidou-nos, ao Dr. Bezerra, a mim e a um senhor de aspecto venerando, com pouco mais de 70 anos, chamado Felinto. Sentamo-nos e ela pediu ao Dr. Bezerra que proferisse uma oração introdutória, mediante a qual se iniciariam as novas atividades. O mentor, com voz calma e cristalina, orou a proteção de Deus, rogando aos prepostos espirituais que nos viessem em auxílio, amparando-nos com a claridade mental e a sabedoria para os fins necessários durante aquela reunião. Terminada a prece, singela e profunda, a irmã Emericiana expôs em breves palavras. Como de hábito, quando encerrado o atendimento aos que vêm à consulta, fazem-se necessárias algumas providências, como prosseguimento ao primeiro serviço prestado. Não desconhecemos que, nos casos de obsessão e vampirização espiritual, estamos lidando com personalidades desencarnadas, psicopatas e portadoras de alta dose de insensibilidade emocional, que as tornam perversas e inclementes. Hoje, te- Hoje teremos, como de outras vezes, que destacar alguns voluntários do nosso grupo de trabalho socorrista, para dar assistência àqueles que nos parecem mais vulneráveis às agressões dos seus exploradores psíquicos. Desse modo, requisitamos ajuda para Carlos, Lício e Aderson, que prosseguirão recebendo-a no esforço que empreenderão em favor da própria saúde. Todos sabemos que, reconhecendo-se descobertos, os agressores investem com súbita irrupção de violência, num tentame final de desforço, vingança no final, né? Ou como medida de apavoramento, quando veem que já estão perdendo, né? Impedindo que os pacientes retornem ao socorro de que necessitam. Então, a observação foi feita que o obsessor ele não quer perder o domínio que ele tem sobre o obsediado. Por isso que entra nesse desespero, nesse apavoramento, ou fica ali no final querendo, né, se vingar a qualquer preço. Aí entra a violência súbita. A pessoa estava até achando que estava melhorando, de repente isso tudo piora. E aí Miranda, né, o texto aí que ele coloca, ele diz que pensou emocionado
Meu Deus, a argúcia de Emerenciana era superior ao que eu imaginara. Porquanto, além de uma terapia curadora, não descuidara das providências preventivas, numa atitude de grande sabedoria. Então, claro que ela pensou ali, que nessa daqui, esse primeiro passo, mas também temos que pensar que os obsessores vão ficar mais, vão agredir mais, ele ficou impressionado. Aí a Meleciana continua falando. Agradecerei que me informem a respeito de qualquer ocorrência que pareça anormal ou inusitada em relação aos nossos irmãos, que, a partir de agora, passam a serem pupilos da nossa afetividade, sem desrespeito aos códigos legais que os surpreenderam, exigindo-lhes a regularização das suas infrações. Então, eles vão ser pupilos, o pessoal vai cuidar deles, mas não é com nenhuma exclusividade, porque aí ela fala que, sem desrespeito aos códigos legais, ou seja, a lei de Deus, os códigos que existem, que surpreenderam esses irmãos, esses três, exigindo que eles regularizem, que eles façam reparação das suas infrações. Então, ela deixa bem claro, não vão interferir nisso. A função dos assistentes, que os devem acompanhar, é de vigilantes, sem que tomem quaisquer providências precipitadas em seu favor. Devem inspirar-lhes alento e coragem, bom humor e pensamentos superiores, de modo que possam romper as ligações com os adversários aos quais se acostumaram. Então, no momento que eles se ligam aos pensamentos superiores, eles vão formando essa conexão e aí vão se desligando dos pensamentos inferiores, ao quais esses espíritos estão sempre ligados. E a gente tem o pensamento inferior, aquela chaga moral, e aí eles se ligam nisso. Então, na medida que você começa a pensar em mais pensamentos elevados e tudo, você não deixa fazer a ligação toda hora. É assim que eles funcionam. Também, aí observar sobre isso aqui, lá na live, que os assistentes espirituais são pilares vibratórios, são firmes, silenciosos e constantes, que oferecem apoio moral e emocional, porém, sem interferir ou decidir pelo assistido. A intervenção deve ser feita sempre com serenidade. Importante observar que a verdadeira ajuda não retira da pessoa as oportunidades de desenvolver a autonomia, a força interior e o discernimento. A presença dos assistentes espirituais influencia o campo mental dos encarnados, auxilia na quebra de sintonia com as vibrações inferiores e reforça a disposição do obsidiado em se melhorar. Então, às vezes, atinge até atende o obsidiado, né? Que ele começa a querer melhorar, porque agora tá sentindo melhor pela sintonia que está com uma vibração mais superior, né, mais elevada. E também ele influencia o campo, no caso, esses assistentes influenciam o campo mental, fica o tempo todo dando ideias boas, né? Ficam ali do lado. Então, não somente o seu guia, o seu mentor, como esses que vão agora ajudar também. Aí ela nomeou a Emelicena 6 assistentes que se postavam na primeira fila e destacou-os 2 a 2 para cada necessitado. Então, cada um desses que nós estamos sabendo o caso deles aí, o Carlos, o, era o Carlos, como é o nome dos outros dois? O Lício, o Carlos é aquele caso de, se eu não me engano, de esquizofrenia inicial, Lício é o transexual e Aderson é o autista, né? E aí, no caso, vai deixar 2 assistentes para ficar dois cada um deles, a cada necessitado. Pude observar que aí o William estava olhando quem eram esses assistentes. Aí ele fala: pude observar que se tratava de bons espíritos, de mediana capacidade, igualmente vinculados às práticas da casa, exteriorizando grande bondade e interesse vivo pelo trabalho para o qual haviam sido designados. Então, são trabalhadores da casa ali, aquela casa de rituais africanos, né, que eles falam. A ação do bem naquele núcleo era contínua, sem margem para ociosidade perigosa. Muitos cooperadores espirituais se exercitavam no trabalho da solidariedade, adquirindo os valores positivos que os elevariam, liberando-os da canga dos instintos primários. Então, aqui, no caso, deixa claro que, e aí é o Miranda que está falando, né?
o Miranda está falando que esses copiadores ficam aí para cada vez mais evoluir, se elevar, porque eles começam a adquirir esses valores positivos e vão se liberando daqueles instintos mais primários, aquelas situações mais apegadas à matéria, né? E no momento eles cada vez vão aprendendo mais com justamente a transformação moral que todo mundo tem, todos nós. Aí ele coloca assim, o Miranda, essa luta é de todo momento, que deve ser empreendida com o esforço contínuo de autossuperação e de dedicação ao próximo. A estrada da redenção começa na primeira centelha que ilumina a ignorância de cada ser e prossegue na oportunidade de estendê-la ao próximo, menos esclarecido que se encontra ao lado. Então, a gente começa, né, a melhorar nossos conhecimentos, nossos esclarecimentos, e cada vez vamos também radiando e vamos ajudando ao próximo ali, que estão ao nosso lado, né, o próximo e mais os outros, a também começar a entender, compreender melhor a situação, as leis de Deus, né, que a gente sabe que também estão aí para a gente também estudar, né? Nesse instante, a mensageira tornou a falar. Aí a Meliciana começa a falar de novo. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação e ação para todos nós. Então, a escola-oficina de educação e ação. Aqui descobrimos a necessidade de crescimento e de libertação dos costumes primitivos, exercitando novos hábitos evolutivos com visitas ao futuro feliz. Acho que deve ser vistas, mas no livro está visita, mas tudo bem, pode ser os dois. Então, a observação aqui é que a casa espírita, ela pode ser considerada como uma escola-oficina, sempre. E aí, na casa espírita, espiritualista, seja qual for, nesse caso aqui, que fazem esses trabalhos de esclarecimento. Ela é a oportunidade de uma educação contínua, que, além do estudo e da reflexão, nos convida à vivência, à experiência e à oportunidade de trabalho. E vivenciar ali, no momento da caridade, para que a pessoa também possa evoluir, não só com conhecimento, como a gente sabe, né? As duas asas. Uma é conhecimento, aí você chega à sabedoria, que aqui o caso está falando estudo e reflexão, e a outra vivência, na oportunidade de trabalho, com o quê? Com amor, para você poder ficar com as duas asas equilibradas e conseguir evoluir. Jesus nos ensinou que Deus é espírito e, como espírito, devemos adorá-lo. Apesar da libertação ser fenômeno de conquista demorada, em razão dos muitos milênios em que nos temos retido no primarismo, já nos é possível compreender que muitas das práticas às quais nos aferramos são de valor secundário, porque vivemos em campo de vibrações, onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual. Que no caso, esses daí apenas têm a finalidade de servir de imã, que atrai a atenção, de motivo para a fixação do pensamento. E aqui comentaram sobre a vela, né? Quando a pessoa acende uma vela para fazer uma oração, a pessoa fica olhando para a vela, aquilo ali ajuda a você se concentrar. Daí fala em motivo de fixação do pensamento, atrai a atenção, serve de imã para atrair, porque aí você, aí, focando no lugar, aí você faz meio que uma meditação ali por causa de um equipamento, ali no caso seria vela, ou seja, outra coisa, e também isso ajuda para quem precisa disso. A gente também nós não estamos tão evoluídos a conseguir concentração instantânea, então muita gente vai e faz isso. Ou acende a vela, ou bota uma música, e seja o que for. A ideia é que lembrar que a mente é mais poderosa de qualquer coisa dessas. E quando nós chegarmos nesse nível de perceber que estamos no campo de vibrações, que a gente pode utilizar a mente, né, a força do pensamento, aí sim nós vamos estar bem assim. Temos que treinar isso, né, para ficar bem nesse sentido de trabalhar só com isso, com o pensamento. E aí a Merenciana continua dizendo: diante do atraso e do materialismo em que muitos dentre nós teimam em reter-se, as ocorrências da absorção das forças vivas das oferendas permanecem em preponderância, exigindo contínua alimentação, quando já é possível superar tal necessidade, direcionando corretamente o pensamento em sentido superior. Então, aí é o fundamental, saber que nós temos que trabalhar com o pensamento e direcionar isso no sentido superior. E aí ela fala que quem está querendo sair, se adaptar, sair de utilizar os rituais e todo, qualquer aparato, no começo sempre é estranheza, para depois a adaptação. Do contrário, a diferença entre os protetores e os exploradores espirituais das criaturas humanas será pequena,
dando margem para que as paixões mais fortes irrompam. Quando os primeiros, no caso, os protetores, se sintam ou se creiam desprestigiados ou não homenageados, como é do paladar da presunção da ignorância. Tal fato acontece frequentemente em nossas fileiras, se não em nossa casa, noutras de ação semelhante. Então, aqui ela está comentando sobre esses protetores nessas casas que trabalham com esses irmãos de vários níveis de maturidade espiritual, e aí, às vezes, um deles ficam se sentindo mal, desprestigiado. Então, aí pode haver até essa margem que eles têm umas paixões mais fortes e rompam, né? Entre os exploradores e os protetores. Está colocando aqui os dois, comentando sobre os dois, né? Tá? Há protetores que a força das paixões de que não se libertaram transformam-se em exploradores dos seus médiuns, a quem subjugam, ou daqueles que lhes buscam auxílio, cobrando de dependência ou submissão. Então, aqueles que vão à casa também procurar auxílio, às vezes ficam presos a essas entidades, porque às vezes eles querem cobrar uma dependência e submissão, né? Nesses casos aí que está comentando. Com o tempo, esquecem esses espíritos, esquecem-se da necessidade de evoluir, satisfazendo-se com a situação em que se encontram, renteando com os impulsos primeiros e sem coragem de transferir-se para os degraus superiores da vida. Realizam as tarefas mais brutais, sem dar-se conta dos recursos que podem ser aplicados com mais eficientes resultados. Se é verdade que, em muitos lugares, ainda o primitivo é utilizado, isso ocorre por absoluta falta de recurso para a necessária substituição. Então, isso acontece em algumas casas, né? Aí ela vai falar aqui, a Mereciana vai falar que na casa dela, ali, em nossa área de ação, o recurso para a substituição dos instrumentos é a vontade pessoal, com a consequente aceitação da lei do progresso, que a todos propele para o superior e para a liberdade. Então é isso, a gente vai usar a vontade, o pensamento com a vontade, para que você consiga ficar usando esse recurso da vibração, né? E aí, entendendo que existe a lei do progresso, que todos, com essa lei do progresso, vamos todos evoluir. Então, vamos propelir, que fala aí, para o superior e para a liberdade. Os nossos meios de auxílio não podem ser semelhantes aos métodos de destruição de que os maus, em deplorável estado de perturbação e materialidade, se utilizam. O fogo não se apaga com o fogo. Como é verdade que o semelhante com o semelhante cura na área da terapia homeopática, o nosso semelhante é a movimentação das forças utilizando energias mais sutis, tanto mais poderosas. Deus é, para nós, a força total e criadora da vida, que nos permite entender a grandeza da sua obra lentamente, crescendo em mente e amor. E aí a Miranda comenta que no silêncio, no auditório, era geral. Aí ele se deu conta que a sala estava com umas 60 entidades desencarnadas que ali operavam. Ele não tinha nem reparado quantos tinham. Aqui ele foi perceber que tinham silvícolas brasileiros, indígenas, né? Antigos ex-escravos e anteriores praticantes do culto afro no Brasil. A mentora, assim fazendo, falando, né, fazendo essa palestra, libertava-os das práticas ancestrais ainda predominantes. Ela fazia, instruindo, eles iam compreendendo, né? E aí ela acrescentou: saímos da escravidão com imenso reconhecimento às provas redentoras que nos lapidaram as arestas. Evocamos aquele período com emoção e júbilo, preferindo conservar os caracteres daquelas benditas oportunidades aos de quando delinquentes, que é o caso que ela fica. Quando ela atende, ela está com característica daquela época, que ela estava ali como escrava, tudo. Então, do que ela preferiu isso do que ficar com o perispírito ali demonstrando, né? Os caracteres de quando eles delinquiram, que no caso era antes, né? No caso que ela contou a história inicial dela lá, errando o tempo todo, e aí ela preferiu pegar esses caracteres. E ela continua: é justo que assim se dê, o que não implica que se nos faça indispensável assim prosseguir. Então, eu posso ficar assim, mas não tem que ficar assim para sempre e também prosseguir dessa maneira, porque assim, eu estou ali atendendo uma demanda, né? Ela já explicou que ela vai, que tem as pessoas que estão ali, ela atende aquela demanda. E com isso ela consegue atingir muita gente que vai até lá, que ainda está imaturo também, para poder ter uma conversa mais profunda, vamos dizer. Vocês lembram logo dos primeiros casos que a garota foi lá para poder querer que matasse? Ela era
queria ficar amante de um cara, o cara não aceitou, era casado, aí ela foi lá para poder dizer que ia tomar uma decisão, que senão ela ia matar a mulher do cara que ela estava querendo. Então, assim, esse tipo de cliente, né, que vai nessas casas, tem de tudo. Então, ela, no caso, deixou saber esses caracteres para que ela possa conversar melhor e que as pessoas possam se sentir mais amparadas ali, né? E aí, no caso, ela fala, mas não é indispensável que vai prosseguir assim. E aí ela deixa bem claro que, como não aceitamos o preconceito contra o homem negro ou índio, é injustificável a mesma infeliz atitude contra o branco. Então, acontece muitas vezes, né? A pessoa fica ali, é o negro, é o índio, é isso aqui, mas também tem. Aí fica o outro lado também com preconceito contra o branco. Então, ninguém tem que ter preconceito com ninguém, que a cor da pele, é como ela vai falar que a cor da pele não significa nada, espírito não tem cor de pele. Então, ela fala, não foi a cor da pele que nos levou ao delito, mas sim o atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. Então é isso aí que interessa. Sabe qual é o teu nível moral, né? Sua maturidade está como? Tá? Não é a cor da pele que leva ninguém a delito algum. Então, por isso, porque senão vem com essa história, o branco fez isso, né? Como ela fala, não tem preconceito contra negro, índio, mas também não tem que ter contra o branco. Tanto é verdade que, embora não hajamos adquirido o sentimento do amor pleno naquelas sociedades, ou seja, quando eles estavam lá na escravidão, né, conseguimos reunir outros valores que nos são úteis, auxiliando-nos na melhor maneira de aplicar a afetividade, para que não erremos por partidarismo, ou, né, aquele negócio de a separação das pessoas, né, essa divisão entre as pessoas, ao invés da fraternidade, entra a divisão, e não é por partidarismo nem precipitação, em face da ignorância dos desígnios divinos. Que aí, se estudando, a gente chega, entende ali, né, as leis de Deus, e entendendo que temos os desígnios divinos e nós temos que estar ali prontos para cumprir o nosso programa, nessa reprogramação reencarnatória. A morte que nos libertou da escravidão física, que nos foi imposta pelas sociedades injustas, não nos faculta prosseguir na mesma condição em espírito. Alegram-se muitos companheiros nossos pelo carinho que lhe oferecem os beneficiários de sua ação amiga, chamando-os de caboclos, pai, mãe, preta ou preto velho. É muito agradável, no entanto, discriminatório em relação aos nobres mentores da humanidade, a quem ninguém designa com essas formas de retenção em lembranças do passado. Então é interessante esse pedaço aqui que eu achei, porque ela coloca que assim, as pessoas não falam, só falam do preto velho, mas aí, no caso, e os outros que estão ali, nós temos aqui do Bezerra, tem um monte, e aí fica falando, é aquele que foi isso no passado. Porque quando você fala sobre preto velho, isso aqui fala caboclo, tudo, você fica remetendo a lembrança do passado, e aí o espírito tem que evoluir. Não é que isso, é que ela fala aqui, ela é muito agradável. Mas só que é discriminatória em relação aos mentores, que tem muitos mentores que não são preto velho, e aí eles ficam. Não é que eles vão se sentir mal, gente. A gente sabe que espírito superior não tem esses sentimentos. Mas que é para não ficar com essas. Vamos dizer, essas identidades, as pessoas ficam se rotulando, né? Ninguém, quando nós chegarmos no espírito superior, nós não vamos ter necessidade de nome, de rótulo, de nada. Nós seremos espíritos com luz, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então, isso assim, nada, não vai ter necessidade disso. A nossa identificação é com a energia divina. Então, é isso que quer dizer aqui, que não tem que ninguém ficar ligado, apegado a algum título do passado também. E aí ela continua dizendo: todos somos a soma das experiências adquiridas numa como noutra condição. Qualquer condição que a gente estiver, em países diferentes e grupos sociais nos quais estagiamos ao longo dos milênios, que nos pesam sobre os ombros. Dessa maneira, constituímos um grupo de companheiros de jornada. Aí, no caso, ela está falando especificamente da casa, né? E não mais escravos coagidos ao serviço, como supõem erradamente muitos clientes encarnados que buscam nossos recursos. E vão até lá e querem que a vovó, ou a mãe, ou o preto velho faça o serviço, tipo, vim, vou pagar, entendi, e vocês têm que me atender. Aí ela coloca aí, chega aqui querendo, como se fosse coagir o serviço, né? E ela diz: trabalhamos por amor ao próximo e também a nós mesmos, por necessidade evolutiva. E o fazemos espontaneamente, por consciência do dever mais elevado. Há quem, na sua ignorância presunçosa,
nos exige a presença e nos dê ordens expressas, atado à antiga dominação de Senhor, de que não se libertou e por isso continua a ver-nos sob a sua implacável sujeição. Aí eles aí chega lá, quer mandar também, aí ó, você é preto velho, eu que sou eu agora estou pagando, aquela história, né? E eu venho aqui pedir, não é nem, eles dão ordens, nem pedem, dão ordens expressas. É um erro que nos cumpre, que aí ela coloca, isso é um erro que nos cumpre corrigir com bondade, porém com decisão, auxiliando a crescer para a igualdade, para a fraternidade e para a compreensão da verdade. A pessoa tem que crescer para igualdade e fraternidade. É sempre lembrando que nós temos que olhar para todos, qualquer um que a gente tiver, companheiro de jornada, né, juntos nós ou não, como irmãos. A fraternidade tem que ser universal. Como não devemos nos envergonhar das nossas existências mais humildes e, portanto, mais proveitosas, delas não devemos nos orgulhar tão pouco. Então, não é aquele negócio, ah, porque aí vai contar a sua história, né? Eu fui escravo, sofri, não sei o quê, e passei isso tudo. A pessoa, né, falando com aquele orgulho de que superou tudo, mas também não é para se orgulhar. Não tem que se vergonhar nem orgulhar, foi mais uma experiência na vida, que são várias existências, a vida é uma só. Então você teve essa experiência nessa existência e agora vamos para a próxima. Não tem que ficar com esses títulos, é isso que eu falo, a pessoa ficar guardando essas coisas, né? Que aí ela vai ficar se sentindo orgulhosa, e aí ela está falando diretamente para todos que estão lá trabalhando, né? Que muitos talvez estejam pensando parecido. Ah, eu tenho orgulho de estar aqui nessa casa, porque eu passei por isso, passei. Então a transição, ela bota toda a transição é demorada. As pessoas para se modificarem também demora. Apesar disso, devemos esforçar-nos para vencê-la no mais curto prazo possível. Deste modo, avancemos. Cada passo dado nesse sentido é terreno à frente conquistado. Hoje nós vamos ler só até aqui. Vou fazer os comentários agora e mais um pouco depois. E na próxima semana a gente lê o resto do capítulo. Então, os comentários foram em relação a essa história da casa, e aí também foi colocado para todas as casas, espírita ou espiritualista, tem que essa harmonização para os trabalhos. A gente já está vendo aqui, nós já estamos no sexto livro de obsessão, né? E também já tivemos quatro livros da época da transição. Estamos no 10º livro de estudo, e todo o trabalho que eles participam, com Bezerra ou sem Bezerra, com outros instrutores, eles começam o quê? Com uma prece. A prece, e a gente devia ter, assim, se treinar para isso, tudo que a gente for fazer, que a gente, não, um trabalho que a gente possa fazer, a gente vai, é ideal a gente fazer uma prece. Não é aquelas preces cumpridas, a gente sabe disso, mas fazer nem que seja uma colocação, né? Porque a gente, nesse momento, a gente faz como vai falar aqui agora. A harmonização para os trabalhos deve começar sempre como uma prece, mas não como ritual. Não é você chegar, tem, né, deve usar alguns recursos de prece, não. Mas é para que você que possa haver uma vibração elevada que ajude na sintonia mental, vibrando numa mesma frequência para que os trabalhos possam ser realizados com êxito. Então, quando você faz a prece, as pessoas também entram naquela sintonia e se vibra na mesma frequência. Então, todos, pelo menos naqueles momentos ali, estão fazendo aquele trabalho, ajudando aquele trabalho a manter essa frequência. Então, também, além daqueles os trabalhadores, cada um que entra numa casa espírita, que está ali para receber um auxílio, seja casa espírita ou espiritualista, a pessoa precisa se conectar e manter essa frequência. Ficar ali aberto, né? Assim, pronto, não ficar bloqueando nada da forma, porque você tem que ficar ali se conectando com aquela energia divina, para que você possa receber essa energia, ou receber esse tratamento, ou seja, o passe magnético, seja qual for o que está se passando, porque nós sabemos que na sessão pública os nossos benfeitores estão ali andando pela plateia, estão vendo um ou outro, falam que eles fazem até cirurgias, né, que possam ser feitas ali, que são feitas na hora da sessão pública, então nós temos que estar ali conectado para manter a frequência. E a assistência, e aqui no caso específico aqui deles, né? Aos encarnados, e aí para todos nós também, continua após o atendimento na casa espírita ou espiritualista. Então, nós sabemos que a gente sai do centro, nós precisamos ter o cuidado de manter a mente em sintonia com aquela caridade que nós recebemos. Para chegar, sair ao longo do caminho, chegar em casa e não ir só assim, ali eu vou receber meu passe, sai, daí sai fazendo, né? Fazendo um monte de coisa errada, um monte de pensamentos que não são bons para poder não adianta nada, aí vai perder a sintonia e aí também aquele bem que você tinha recebido já vai começar, você vai acabar sumindo devagarzinho e a pessoa não vai se manter, talvez até sinta até uma diferença na sua melhora. Em vez de melhorar muito, vai.
ter logo uma diferença. Vamos fazer uma paradinha agora para a gente comentar até aí, depois a gente continua. Dúvidas ou comentários? É a sintonia, realmente, ela é muito importante. A prece inicial é muito importante, a gente preparar o ambiente, né? É muito, realmente muito importante, porque você vê que a gente aqui, quando começa esse trabalho, né, que a gente faz, que é o estudo, a gente harmoniza o ambiente, né? Quando você faz a prece inicial, depois a gente faz o agradecimento, né? A gente harmoniza, se prepara para receber, para se inspirar, né? Para esse estudo, né? Tudo é um conjunto, né? Para nossa inspiração, para sua inspiração, Sultânio, naquilo que você vai passar, né? Naquilo que a gente vai absorver, aquilo que a gente vai comentar, todos nós, né? A gente faz um debate aqui muito importante. A sintonia também, né? É muito essa prece que a gente faz nos conecta com a espiritualidade, né? E esse trabalho ele passa a ser um trabalho muito produtivo. É o que a espiritualidade, né, quer da gente, né? Que a gente com essa conexão a gente faça o melhor para passar o melhor do que a mensagem da espiritualidade quer trazer para gente, né? As casas espíritas, elas fazem isso, né? Justamente para isso, organizando, né, os pensamentos, fazendo com que todas as pessoas da assistência se harmonizem, se acalmem, para que elas possam receber o auxílio, né, da espiritualidade, que aquele ambiente ali, ele já é preparado muito tempo antes das pessoas chegarem, né? E ali naquela mesa, naquele trabalho que vai acontecer, todo aquele trabalho que vai ser preparado, aquelas pessoas da assistência, que são as pessoas que estão assistindo a sessão, seja numa casa espírita, seja numa casa de umbanda, aonde for, numa igreja, né? Elas estão harmonizadas, elas estão em condições de receber o auxílio, né? Porque a gente, quando a gente deixa, a nossa perturbação não permite que a gente sintonize com o alto e receba o auxílio, né? Então é realmente muito importante. Eu vou deixar a Sandra falar que ela levantou o dedo. Olha, gente, eu vou ter que sair porque eu não tinha me lembrado que eu tenho uma aula agora, mas eu retorno um pouco antes do encerramento para a gente fazer a prece de encerramento, tá, Sultane? Eu retorno, tá? É, já. Vai, Sandra Pereira, pode falar. Esse livro tem sido uma experiência muito produtiva, porque nós estamos tendo contato, né, nós não temos no Espiritismo um contato assim tão grande com os trabalhos espíritas. A gente não, né, a reunião mediúnica hoje é completamente afastada, né, é muito difícil a gente testemunhar algum fenômeno, né, espiritual, algum caso de mediunidade, alguma coisa clara assim, né? Então, o comum de nós fica bastante afastado dessa prática, né? Do espiritismo, desse contato com o plano espiritual. E esse livro está sendo muito rico em mostrar essa prática assim, mesclando os níveis que a gente, vamos colocar assim, né, níveis de espiritismo, porque a gente tem, né, esses cultos afros, tem a maneira como Kardec, né, delimita o que acontece, né, numa reunião pública, numa reunião mediúnica, a explicação dos fenômenos. Então, a gente tem isso numa classe, né, parecendo degraus diferentes. Agora, esse livro está nos oferecendo a oportunidade de juntar tudo isso, né, de ver que o plano espiritual é um inteiro e que, né, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo.
Outra coisa que eu acho que é admirável nesse livro é que ele coloca, né, uma figura que a gente tenderia, né, com esse pouco conhecimento que a gente tem, né, da Umbanda, dos cultos afros, a achar que tem menos conhecimento porque está naquela situação, se expressando daquela maneira. E, no entanto, a gente vê que não, o espírito, ele é, né? Ele é. Então, ele pode se expressar de uma certa maneira, né? Como a gente vem aqui, encarna e começa a falar em inglês, em português, em espanhol, né? Ou seja, traduzindo o pensamento naquele ambiente que a gente está. E é exatamente isso que eles fazem, né, nessa outra casa, ou seja, são eles mesmos encarnando aqueles personagens e se expressando daquela maneira. Mas terminou aquilo ali, eles voltam a ser eles mesmos e com todo o conhecimento que eles têm, com toda a bagagem que eles trazem, e com toda a perspicácia, porque esse elogio que ele faz à providência desse espírito, né, é muito importante. Né? Assim, ele está mostrando que ali esse espírito teve um ponto a mais, né? Além da preocupação com tudo que aconteceu, né? Um prosseguimento daquele tratamento. Né? Então, assim, a gente tem um capítulo, né? Uma situação nesse livro muito rico de experiências que a gente, né, está aprendendo mais sobre mediunidade aqui do que às vezes a gente aprende, né, com o livro dos médiuns, estudando, né? Fica uma coisa interativa. Né? Esse momento que a gente está vivendo do Espiritismo é muito bom, porque assim, no tempo de Kardec, no tempo, né, no início, que o Chico estava aqui conosco, a gente não tinha informação nenhuma, então a gente não sabia como é que era. Kardec mostrou como é que é o mundo espírita daqui para lá, e os espíritos vieram nos mostrar como é o plano espiritual de lá para cá. Né? Então, assim, é uma soma, né, de conhecimentos que a gente precisa. Então, a gente está, felizmente, né, como dizem na minha terra, a faca e o queijo na mão para aproveitar todo esse conhecimento, né, todas essas lições, e para, então, fazer a reforma moral que a gente precisa fazer. Porque é o que nos, né, situa nessa dificuldade ainda dessa existência, né, que nos situa ainda em tantos dramas, é não resolver, né, não se decidir pelo caminho do bem, pela prática do amor e seguir em frente. Né? Os espíritos dizem que a nossa evolução começa a despertar, ou seja, quando a gente começa a colocar a vontade, né, nesse processo de elevação, que é esse comprometimento com o bem, com o amor, o nosso, assim, o andar da carruagem, né, esse progresso espiritual, toma um movimento que é muito grande, muito mais rápido. O que nos segura aqui é a indecisão, é a dificuldade de se decidir pelo bem. Então, a gente precisa aproveitar bastante esses momentos, esses conhecimentos novos. É isso que eu gostaria de comentar. Ótimo, vou comentar já. Deixa a Bia falar primeiro. Fala, Bia. Não, super reitero, né, o que a Sandra falou, né, que eu sempre tive dúvida, nossa, como é que é, né, nas religiões de matriz africana, será que é diferente do kardecismo, né, do espiritismo kardecista, né? E não, né, Dr. Bezerra participa, né, espíritos e espíritas devem participar também, né? Então, esse livro está sendo muito interessante nesse aspecto, né, da gente ver os bastidores, né, do trabalho espiritual e com essa riqueza de detalhes, né, de minuciosidades, né? Tá sendo assim muito interessante. E eu achei também interessante no texto, né, como a gente está apegado à forma e não ao conteúdo, né? E acredito até dentro do espiritismo kardecista, né, que a gente fica, a mensagem de quem, né, a psicografia de quem, né, e tal. E isso não importa. O que importa é a nossa interação com o mundo espiritual, né? A nossa prática, a nossa vivência do espiritismo, né? Isso que mais conta, e não a forma, né? Qual o espírito que se manifestou.
não é importante, né? O importante é a vivência do espiritismo, né, em si. Era isso que eu queria contribuir aqui com os comentários. Isso mesmo. Alguém mais vai falar? Tem gente. Eu, Glória. Fala, Glória. O que que você desligou? Que você Em- ligou o microfone? Pode Não, falar. eu acho que eu não acertei colocar a mãozinha. São duas coisas. Um- uma das coisas é que você leu que Deus é um espírito. E esse conceito não está correto, porque aqui que diz no livro dos espíritos, que é Deus, né? Deus, ele não é o espírito, ninguém tem noção do que seja. A gente sabe que é uma inteligência, mas a gente não vê como espírito. Porque se Deus criou os espíritos, e ele é um espírito, alguém o criou. Então, essa dúvida é uma dúvida recorrente. E há também um livro do Robson Pinheiro, que é Tambores de Angola. Não sei se vocês já leram. Ele explica perfeitamente o porquê desses espíritos superiores a nós, com muita, como eu vou dizer, com muita sabedoria, com muita bagagem, se apresentarem desta forma, no caso é, mereciana, né? Ela se apresenta, porque nós encarnados, muitas vezes precisamos desse afago, precisamos dessa baforada de cigarro não, de charuto, de cachimbo, nós. Então, eles se apresentam da maneira, vamos dizer, que o povo necessita, se é que a gente pode falar. É um livro interessante de ler. E fora isso, eu estou adorando, né, Sultane? Como você sabe, eu fiz uma maratona esse final de semana para poder colocar em dia os capítulos que eu perdi. E Tá bom? quero contar com a sua participação sempre, né? Então, eu vou botar aqui uma indicação mesmo lá no grupo depois, eu vou falar sobre o livro, né? Que você sempre, eu não sei se eu li, não lembro, mas eu acho que eu não li não, porque eu li um outro dele. E vou deixar essa indicação, que é justamente, né, clareia mais aqui nossos livros. Isso, E isso. a frase você falou realmente, na hora eu estranhei, mas sabe que eu passei batido com que é a Mereciana que fala. Jesus nos ensinou que Deus é espírito e como espírito devemos adorá-lo. Mas a gente sabe que o que tem no universo é matéria, espírito e Deus. Então Deus não é espírito, a gente sabe que Deus não é Deus espírito. não é espírito, é só Então, para. Só que exato, doeu mas no meu ouvido isso. interessante que eu li assim, mas não me toquei, que realmente não é para botar que Deus, mas Aham, é Mereciana que está falando. E passou uhum. batido mesmo. Eu, depois eu até vou ver se ela vai. Porque, como a gente está vendo, é um espírito tá, mais maduro espiritualmente e tudo. Só que, assim, lógico, não é nenhum benfeitor da humanidade que está ali. Não, é o espírito superior, né? É de Exatamente. escola, né? Ele está É, trabalhando, o espírito está está trabalhando. trabalhando, está ajudando, tem muita sabedoria, Isso. mas Deus não é espírito. Essa frase realmente ela falou e é uma frase que não é porque tem que ser. A divisão é Deus, matéria e espírito. Deus não é espírito. Exatamente, não é espírito. Tá bom? Tá ótimo a tua contribuição. Beijo. Eu vou Tchau. colocar só aqui em relação, depois continuar lendo, que a gente falou essa história da. Até estamos essas comparações aí, lembrando que também, por exemplo, ela fala dos assistentes, né? Colocou dois para cada um deles, mas acontece o seguinte: também nós temos, em vários livros nossos, a gente já viu que o próprio Miranda fala assim, então o instrutor lá, o benfeitor lá, fez. Direcionou dois assistentes para cada, também acontece isso o tempo todo, né? Aí que a gente está achando aqui nesse caso, eles falaram muito, são pilares vibratórios, eles fazem intervenção com serenidade. Quer dizer, eles têm que seguir isso mesmo. Eles têm que só que ajudar para influenciar a pessoa no campo mental ali, para quebrar essa sintonia das vibrações inferiores e fazer com que a pessoa queira se melhorar. Mas são esses aqui, dessa casa, e um monte de todos os outros das casas espíritas. E nós também, quando vamos para casa, se a gente vai lá no centro, né? Que muitas vezes, para quem trabalha, então, como médio, essas coisas, a pessoa vai lá, trabalha, ou recebe lá o seu passe e vai para casa e continua recebendo ajuda. Muitas vezes a gente vai para casa e à noite dorme, né? E no sono
pegam a gente, ó, vem cá, agora vamos ver isso aqui melhor, como a gente já viu aqui em vários capítulos dos outros livros, leva a pessoa e na hora do sono, conversa, né, que também já passaram alguns momentos, conversa com a pessoa e tudo, mas aquilo ali tudo para ajudar. Então, no sentido de que também existe esse tipo de atendimento para a gente aqui, né? Ela tá, como tá sendo falado, né? Ela tá ali, agora, por exemplo, agora não tá falando lá Miss e Filho, não sei o quê, né? Que até o Miranda falou. E o Miranda, como a Glória está lendo aqui, o Miranda ele fica emocionado com essa história. Acho que foi a colocando que ela pensou na terapia, também não tá, ela tem foi uma atitude de grande sabedoria, porque ela também vai e pensa no que pode acontecer. É que a gente fala, né, o ditado, macaco velho, né? Então ela já sabia que os obsessores iam ficar. Teve uma vez também que o doutor Bezerra falou a mesma coisa, alertou, olha, fica aquele caso do aquele menino que tinha menos o pulmão, que ele operou Agos, né? No livro, acho que tem, foi no livro que é anterior desse aqui. E ele não estava lá se dedicando muito a se melhorar. Ele falou: eles vão voltar quente, vai piorar muito a situação. Tanto que ele teve outro acréscimo de misericórdia. O garoto foi operado aqui com os encarnados, com os médicos encarnados e os desencarnados. Depois ele recebeu lá uma transfusão lá, e depois novamente, porque ele não estava não estava ligando, e os assistentes ficavam lá, os mentores no ouvido dele, faz isso, trabalha, e nada de escutar. Então, assim, também essas providências preventivas já foram alertadas várias vezes pelo Dr. Bezerra e outros instrutores que passaram. Então, aqui nós estamos vendo que, assim, como é que é os bastidores mesmo, né? Se não é o livro Bastidores da Obsessão, que esse foi o primeiro que a gente estudou, mas nós estamos vendo aqui porque mostra o tempo todo lá e cá, lá e tá, e direto no trabalho, né? Então, aqui esse negócio das vibrações, a gente lembrar que a gente tem que usar muito o pensamento. E lembra que o Manuel Flamengo de Miranda, no livro no Rumo do Mundo de Regeneração, que nós já estudamos, a frase que está no livro, na contracapa, é uma frase que eu acho que a gente tem que guardar sempre. Que se a gente soubesse, se os homens, a humanidade soubesse, que toda a vida, nossa existência é feita de ressonância. E aí a palavra ressonância, né, para quem sabe o que é ressonância magnética, o exame é feito assim, porque bate aqueles raios ali no órgão e ele volta. Então é uma ressonância, vai e volta. Aí ele fala, se a gente soubesse que é tudo feito na base da ressonância, nós iríamos pensar muito antes de falar, de agir, de pensar, entendeu? Então, assim, é isso aí, é o pensamento, é a vontade, a gente já sabe disso, mas só que a gente esquece, né? A gente esquece que é espírito, dirá, vai esquecer usar o pensamento. Então, agora eu vou passar para o restinho, já achei que a gente não ia demorar tanto, que tinha 10 folhas só. Agora eu vou passar para o restinho dos comentários e depois. Aqui, então vamos lá. O livro que foi citado também foi livro Encontro Marcado, do Emmanuel, com Chico Xavier, falando de obsessão. Agora vão ter algumas coisas sobre obsessão e sobre vontade. E o livro é no capítulo Companheiros de Experiência, tema Espíritos Obsessores. Então, às vezes pronunciamos a palavra obsessores, qual se o conceito designasse uma raça de criaturas diferentes. E alinhamos apelidos que nos definam assombro e repugnância, como seja, demônios desencarnados, gênios infernais, espíritos perversos. Pensando em encosto, né? Aqueles outros que a gente já conhece. Sem dúvida, em sã consciência, ninguém se afina com o mal, como ninguém se harmoniza com a doença. Mas se providenciamos, no entanto, socorro adequado aos enfermos do corpo, a que título relegar a regime de absoluta condenação aqueles irmãos nossos que se marginalizam do ponto de vista espiritual em precipícios de trevas? São irmãos que precisam, a gente já comentou isso, né? Que precisam de nossa ajuda. É preciso considerar que eles são seres humanos, quanto nós mesmos, aguardando remédio e proteção para que se levantem de novo à altura da humanidade. Por mais endividado que nasça um espírito em campo terrestre, as leis de Deus jamais o abandonam e selam-lhe o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. E espírito algum, por mais detestado ou ignorante na instância física, pelas mesmas leis de Deus, não voltará ao mundo espiritual sem a dedicação de alguém que o ame. Os chamados protetores e guardiães não transitam apenas entre os lares humanos,
sustentando os homens para que não resvalem de todo nos abismos do erro. Velam igualmente nos despenhadeiros da sombra, insuflando esperança e consolação naqueles irmãos que despertaram, além da morte, entre cáusticos de remorso e crises de loucura, resultantes das faltas e transgressões a que se afizeram no curso do estágio físico. A gente está colocando aqui, temos protetores para nós, encarnados, e também os desencarnados. Lógico, todos ficam lá, nunca ficam abandonados, então sempre tem alguém ali para ajudar. Né? E é até o momento que a pessoa dá aquele estalo e ela consegue reconhecer que precisa de ajuda. Impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pelas influências dos nossos companheiros presos nas teias de revolta e desequilíbrio, ou seja, em relação às obsessões, né? Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Então, se acontece de assim, a gente sabe que a obsessão só chega porque a gente está atraindo. Nós estamos lá com o imã, chamando na mesma vibração os espíritos que têm a mesma sintonia. E ainda tem, se tem esse que está preso numa existência anterior, né? Com revolta, com desequilíbrio, e está sendo encaminhado para nós, nós temos o mesmo quinhão de débito, ou seja, a mesma sintonia que vamos ali ajudar a reparar os nossos erros, né? Ou um serviço a desenvolver. Aquilo ali vai estar sempre para nós, não é porque, como é que estou aqui com essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa tão boa, não, calma, tu é boa agora, nesse momento, mas lá dentro, já tem tanta coisa que você já fez, agora está na hora de reparar. Aí ele fala, e se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações, quais os deles, arraigados à sombra de espírito. Então tem lá dentro uma sombrinha, né? Recebamo-los na trilha do respeito, quando não nos seja possível acolhê-los no portal da alegria. E comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-los-emos tais quais são, nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida. Então, prece sempre, em primeiro lugar. Agora, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou entrar com, antes de olhar o texto aqui sobre a onda mental, eu vou entrar aqui com 2 minutinhos aí da live lá, para a gente ver, sempre prestar atenção, que às vezes entra propaganda, eu vou cortar, mas da live lá para poder entender melhorzinho o que eu quero colocar aqui. A gente dá vontade. O instrumento de progresso que nós temos, o principal instrumento da nossa evolução é a vontade. Tanto Emmanuel como Joana de Ângeles falam que a vontade é a força diretora da mente, porque a vontade governa a emoção, organiza o impulso, disciplina os hábitos e torna possível a reforma íntima. Sem vontade, o conhecimento permanece parado, inerte, sem transformar-se em ação. Então, a gente está aprendendo, a gente vai ao centro espírita, estuda, lê, mas se não tem a vontade de colocar em prática no nosso dia a dia tudo que aprendemos, o progresso é muito lento ou é quase não existente, porque a vontade é o motor da mudança. Mas muito importante, vontade não é desejo, é decisão. Ela exige força interior, exige disciplina, exige autodeterminação. Às vezes a gente quer atingir coisas que nos parecem impossíveis e a gente desanima. Então, a receita são pequenas metas diárias, é a vigilância dos pensamentos, é persistência nos esforços escolhidos e a capacidade de superar as recaídas, porque nós não somos perfeitos, nós vamos cometer erros, nós vamos ter recaídas, vamos falhar nas nossas tentativas, mas as recaídas são exercícios práticos de fortalecimento da vontade. É importante lembrar que a evolução espiritual é voluntária. Ninguém
pode evoluir por nós. É um caminho individual. Nós crescemos, aprendemos em grupo, mas a evolução espiritual é individual. Então, aí agora eu vou botar o texto sobre esse assunto aí, porque ele está falando sobre a vontade, aí ele também fez as referências, né, do livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz com Chico Xavier, capítulo 11, Onda Mental, Vontade e Aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição, que é sinônimo de vontade. Então, limita a vontade do homem, a simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Então, vamos ver aqui o que ele quer falar. Ele mesmo opera, o homem, né? A retração da onda mental, que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento, sempre difícil, e à expansão sempre laboriosa, para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem. Então a gente está sempre ligado naquela história da sintonia, essas vibrações que nos atraem, e por isso que tem que prestar atenção. O que, que a gente está buscando, né? Então, e vai se deter nesse reino afetivo, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que se lhe assemelham, capazes de, aí dependendo da onda, entreter-lhe a egolatria, no gregarismo das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizado. Então, a pessoa fica na egolatria, então é no egoísmo, no orgulho também. E aí fica repetindo reencarnação, até aprender. A civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. Tá? A frase mais fundamental que é a vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, a pessoa vai ter que fazer essa mudança, né? Vontade de ter prazer, vontade de dominar. Aí ela tem que ter prazer de se aperfeiçoar e servir para poder fazer esse tipo de trabalho e o autodomínio. São as duas coisas que tem que se converter. Emmanuel, no livro Momentos da Paz, o Chico tem um capítulo Vontade de Direção. Aí ele citou só isso, é interessante a frasezinha que é: se não acreditas no poder da própria vontade, observa um barco em movimento. Não é o vento que lhe assegura a direção, e sim o critério do remador. É interessante que a vontade é a direção. Agora eles citaram umzinho, uma sacostação legal, o capítulo aqui com o livro Humorismo no Além. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço a expressão que vai ser citada aqui, de vários autores, com Chico Xavier. Aí o capítulo 13 é Humorismo na Obsessão, que eu nunca pensei que eles tivessem esse tipo de mensagem. Então, vem, primeiro, é Luiz Dantas. Aí sempre o último aqui é o nome do espírito, tá? O médium na obsessão é rosa com muito espinho ou laranjeira coberta com erva de passarinho. Outro. Obsessão só termina no trato de que me valho. 5 gramas de doutrina em cada 1000 de trabalho. É de Quintino Cunha. A outra. Obsessão nasce e bole na criatura indecisa, que adora conversa mole naquilo que não precisa. Pedro Silva. Embora o amor que se prega nesse mundo belo e vasto, qualquer pessoa carrega obsessão para o gasto. Sideraldo Neville. Obsessão sem conforto, entre heranças e querelas, que vem de parente morto, é a pior de todas elas. João Moreira da Silva. Obsessão, companheiro, é a antiga questão aberta. Quem se diz médium primeiro recebe chumbo na certa. Jovino Guedes. Obsessor mascarado, astral da pior mandinga, é o que vive aprisionado numa garrafa de pinga. Emílio de Menezes. Era estranha obsessão a de Celino Pinheiro. Esqueceu a profissão, mas conhecia o dinheiro. Lulu Parola. Qualquer cochilo da treva sempre chega sem aviso. Lembra a serpente e mãe Eva nas flores do paraíso. Cornélio Pires. Cornélio Pires é muito conhecido, né? No médio que só se alenta com êxitos e alegrias, mediunidade é uma brasa acesa por poucos dias.
Leandro Gomes de Barros. Recebi este recado de um companheiro doente. O médio obsedado obseda muita gente. Eu lembrei aquela frase que o pessoal fala do elefante, que incomoda muita gente. Eu lembrei. Sinfrônio Martins, esse aqui. Esquece toda a agressão que te compele a cair. A hora de tentação é o tempo de resistir. Silvio Fontoura. Na terra, agora a meu ver, sempre há a verdade cativo. A obsessão de temer é a de vivo para vivo. Noel de Carvalho. E a frase, assim, essa trova aqui, quarteto que chama, né? Mais conhecida de Alta de Souza, que fala: obsessão desconsola. No entanto, por mais nos doa, é sempre a bendita escola que nos fere e aperfeiçoa. Então, é um quarteto bastante conhecido no meu espírito, e o significado é obsessão, que é de fato dolorosa, causa grande aflição, desconsola, né? No entanto, essa experiência dolorosa possui um propósito maior que funciona como uma bendita escola, que, ao nos desafiar e fazer sofrer, nos oferece a oportunidade de aprendizado, crescimento e aprimoramento espiritual. Ela nos fere e aperfeiçoa. Então, terminamos aqui também os comentários. Agora, quero ver se vocês têm mais algum comentário sobre esse restinho aí. Porque, como eu tenho falado, a gente está seguindo a live e eles estão dividindo o capítulo em duas partes, os capítulos pequenos. E aí eu estou conseguindo trazer alguma coisa, eles colocam um pedacinho, às vezes trago o texto todo, trazer alguma coisa, mas realmente eu acho que enquanto estiver dessa maneira, nós vamos acabar tendo. O estudo não vai durar mais 1 hora e meia, vai durar menos. Ó. Por exemplo, agora nós estamos com 1 hora de estudo. Se a gente for comentar agora mais um pouquinho, a gente termina. Então, quero ver que vocês têm aí alguma coisa para acrescentar ou de dúvida, porque aqui foi bem mais, só mais comentário, né? E a Carla, como não está aqui, ela, É sempre. ela, Mônica, vai Oi. falar? Eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, né? A questão da Não. gente estar sempre atento, né? Aos nossos pensamentos mesmo. A gente pode frequentar a casa espírita, estamos lá, num ambiente de paz e de serenidade, mas a gente sai dali, a gente tem que estar sempre se vigiando, né? Que é o que a gente também fala para o público que vai lá, né? Porque a pessoa encontra ali, nós do Lar de Teresa, né? Um refúgio. Chegar lá naquele ambiente de paz e de serenidade, mas o esforço de cada um também de se manter, né, numa sintonia boa, para quando sair dali não cair de novo na vibração negativa. Que a gente também já viu em outros livros, né, que muitas vezes o obsessor fica na porta, né? A pessoa vai lá tomar um passe, o obsessor não entra porque ele não está naquela sintonia, os protetores da casa não deixam ele entrar, e aí a pessoa vai lá, toma um passe, escuta né, uma palestra, mas sai de lá, né, se cair no mesmo pensamento negativo, vai de novo o obsessor junto dele, né? Não vai conseguir se livrar do obsessor. É isso, tem até filmezinho, né, dessas pessoas que fazem essas enquetes humorísticas do espiritismo, tem um monte desse assim, que mostra a pessoa esperando a porta. Deixa ele entrar, daqui a pouco sai, aí a pessoa vai e tropeça, já fala, reclama, já é pronto, vamos lá, agora já chamou a gente, tá muito engraçado. Mas é exatamente isso, a gente sabe, né, que é como falou, a gente tem que continuar com essa, ao menos, né, nem que seja na hora que você sai da casa espírita, você vai, né, no caso, eu costumo ir à noite, vai, que para quem vai de dia, o resto do dia fica mais, vamos dizer, desafiante, né? Você tá ali enfrentando tudo e ainda tá na sintonia, mas quando você vai para casa, vai, já fica ali, né, mantendo a pressa de alguma maneira, porque você, inclusive, muitos de nós aqui somos chamados, e a gente sabe, né? Dormiu, já tá ali do lado, ali, o nosso mentor tá ali do lado esperando e já tá, bom, vamos embora, tá na hora do trabalho. Teve até, eu lembro aqui que teve um dia um desses capítulos nossos aí que falou que a pessoa trocou a roupa na hora que sai. Que eu sempre pensei, gente, eu tô de camisola, como é que eu, quando meu mentor me chamar para trabalhar, será que a gente troca a roupa na hora? E aí, na hora que do capítulo, falou que a pessoa, que aí comentou que estava se mantendo
colocou uma roupa assim, a pessoa encanada que estava indo. Aí eu falei, ah, bom, ainda bem então, que coloca alguma roupa, porque de camisão não dá para ir. Brincando aqui, mas era um pensamento que eu tinha. E apareceu isso no capítulo. Falei, ah, agora eu tirei minha dúvida. Mas, gente, assim, é isso mesmo. Esse capítulo que ele vai continuar com a história na próxima semana. Ela está aqui agora fazendo aquela dividindo os trabalhos, né, a Emericiana, e daqui a pouco vão aparecer os casos em separado, né, cada um de novo, passando pelos sufocos que ela já estava prevendo, que ela sabe, né, que ela conhece já há tantos anos, estava prevendo, e aí vai começar a acontecer isso, deles serem atacados, esses irmãos que estão juntos vão ajudar, mas aí esse capítulo ainda termina com todas essas, vamos dizer, essa programação, né, de tratamento e tudo. Só quero só lembrar aqui, deixa eu ver uma coisa que eu vi. Então não tem esse negócio do que ela fala aqui, a gente depois lembrar de quando ela está comentando, eu achei interessante essa observação da Glória. Eu vou até procurar, porque a gente, quando coloca hoje em dia na internet, a gente coloca a frase e aparece um monte de gente que já comentou sobre isso. Então eu vou procurar, que eu vou achar algum comentário sobre essa história da Lei Merecena falar aqui, como ela falou, que Deus é espírito, coisa e tal. Jesus nos disse, ela fala, Jesus nos disse. Então, assim, é uma frase comprometedora. Vou procurar, depois se eu achar alguma coisa, eu falo. E a gente sabe a vontade, né? Tem esse nosso desejo, vontade, tem muitas diferenças, tem muitas explicações sobre isso. Um bom livro é Pensamento e Vida, de Emmanuel. Lá tem um capítulo específico para esses detalhes. E é um livro bem. Assim, todo mundo tem que ler, é um livrinho pequenininho, a gente sabe disso. E esse livro Pensamento e Vida, ele foi feito, né? Foi quando perguntaram ao Emmanuel, se foi o Chico, perguntou, falou: não tem nenhum livrinho que vocês leem lá, não? Na dimensão espiritual que a gente possa ler aqui. Aí ele falou: tem esse aqui que chega quando o encarnado, quando o desencarnado chega lá, a gente dá para eles lerem. Então, é um livro que é super importante, traz uma. Cada capítulo traz uma lição sobre aquele tema, fala de família, fala de trabalho, fala de vontade, pensamento, lógico. Então, também é outra indicação de livro. Eu vou terminar, gente, para a gente não ficar aqui enrolando também, porque já não tem. Vocês não querem comentar mais nada, né? E aí eu vou terminar, vou fazer a oração, que a Carla está lá para o padre, vou fazer a oração final e a gente vê a nossa volta semana que vem. Ainda tem mais uma semaninha. Então vamos poder levar nossos pensamentos agora para agradecer, né? Por mais um encontro, para estudo, reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho. Então, agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração desses mensageiros nossos, do nosso Mestre Jesus, de todos os benfeitores que nos ajudam, né? Então, agradecemos especialmente ao Divaldo e ao Miranda, que eles trouxeram esses livros para nos ajudando assim, a clarear, a levantar o véu de como é a vida no plano espiritual, todas essas nossas causas e consequências, tudo que a gente aprende aqui com a vida com a experiência do próximo, para a gente ver que realmente não é por esse caminho, né? E ver os melhores caminhos. Então, que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que recebemos e possamos fazer assim as nossas mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, mais caridade, sendo útil, né? E auxiliando sempre o próximo. Sim, pedimos para dar finalizado o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. E até terça que vem, nosso finalzinho, vamos fechar esse capítulo, depois nós voltamos na primeira semana de janeiro. Tá bom? Boa noite para vocês todos e até terça que vem. Beijos. Boa noite.